No quadro Ana Rosa, @atualidades dessa semana, você vai conferir uma entrevista exclusiva com o jornalista Caio Blinder. Meu convidado de hoje é jornalista e apresentador de um programa que é transmitido diretamente de Manhattan, em Nova York, há mais de 22 anos. Nele, os apresentadores debatem acirradamente e com muito bom humor sobre política, economia, comportamento, cultura, tudo o que acontece no mundo e principalmente aqui no Brasil. É uma bancada de peso. Estou falando do programa Manhattan Connection, que reúne os jornalistas Lucas Mendes, Ricardo Amorim, Diogo Mainardi e ele, o meu convidado especial de passagem por São Paulo, o jornalista Caio Blinder. No futebol, cartolas furadas e o chapéu da ministra Loreta Lynch. No tênis, a coroa de Sharapova. Brasília, cabeçadas e cabeçudos. Em Pitangui, 300 anos de história. Viva Pitangui! Aqui, Diogo Mainardi, Caio Blinder, Ricardo Amorim e Pedro Andrade vestem a carapuça. Voltamos de fraque, cartola, bengala e com as penas. Caio, muito obrigada por essa entrevista. Agora nós estamos no Shalom Brasil Connection. Caio, você nasceu no Bom Retiro, cresceu em São Paulo e teve uma vida bastante ativa em São Paulo, no Brasil, na comunidade judaica. O que te fez voltar para Nova York e estar lá há tanto tempo com a sua família? Bem, eu sempre falo brincando que eu fiz aliar para os Estados Unidos, não para Israel. Fui para Nova York, mas eu fui por razões profissionais e acadêmicas. Eu sempre trabalhei na área de política internacional, sabe? E eu queria estudar um pouco nessa área e também trabalhar como jornalista lá nos Estados Unidos. Então eu fui estudar e fui pela Folha de São Paulo. Meu plano era ficar uns 4 anos. E estou lá há mais de 25. Mais de 25. Queria conversar com você sobre o Manhattan Connection. Acho que é o programa por assinatura no Brasil mais antigo e de muito sucesso. Agora eu te pergunto, será que é o charme, é o carisma dos apresentadores? Qual é a fórmula de tanto sucesso do Manhattan Connection? Qual é meu charme? Estou brincando. Minha modéstia, meu charme. Não, é o seguinte, aliás, um motivo que eu não fiquei 4 anos e estou há tanto tempo é o Manhattan Connection. O convite que eu recebi dos pré-históricos do governo, o Lucas, o Francis, né? Não, era o Francis, não tinha o Jabor. Era o Lucas Mendes e o Paulo Francis, né? Eu sou um dos dinossauros, estou lá ainda trabalhando no Manhattan Connection. Eu acho que a fórmula é saber dosar uma boa informação, uma informação séria, com irreverência, com informalidade. Se você tem muita informação, pode ficar muito chato. E se você tem muita brincadeira, você fica muito banal. Então você tem que saber trafegar nessa trajetória com habilidade, e a gente faz isso há muito tempo. Domingo à noite nós temos o Shalom Brasil e logo mais tarde o Manhattan Connection. Essa é a dica de domingo à noite. Agora, Caio, eu li o seu livro Terras Prometidas. Gostei muito porque você faz uma abordagem geral sobre a condição judaica, sobre política, mas tem um item lá que me chamou a atenção, eu queria que você esclarecesse. Você diz que mesmo se Israel devolvesse 0,1% ou 99,9% dos territórios para os palestinos, ainda haveria o terror islâmico. Por quê? Infelizmente, eu tinha razão. Às vezes eu acerto. Eu tinha razão. O livro é de 2003, era um texto, talvez já tenha no mínimo 12 anos. Ficou provado, nós temos hoje mutações do terror islâmico, ainda mais dantescas do que no passado. A gente pensa no terror do El Fatah, como que era feito há 30 anos. Hoje nós temos o Estado Islâmico decepando cabeças, um negócio assim de uma requinte de crueldade, de sadismo, que a gente fica até anestesiado. Você não tem nem mais como repudiar, sabe? É uma coisa tão óbvia. Vai falar o quê, né? Você vai vomitar, vai denunciar, né? Então está provado, ou seja, tem questões e atrasos e dilemas e contradições no mundo árabe islâmico que não tem nenhuma relação zero, como a gente diz no Manhattan Connection, com o que acontece em Israel, sabe? Então está provado, esses movimentos, essas mutações de terrorismo são fruto de conflitos entre sunitas e xiitas. O que Israel tem a ver com isso? Sabe? Se não existe Israel, ia haver de qualquer jeito esse tipo de divisão, de racha e de carneficina no mundo árabe islâmico.
Então, Caio, ainda na esteira da política do Oriente Médio, uma pergunta: por que o Brasil se relaciona de uma maneira tão ruim com Israel em vários aspectos, né? Antissemitismo, política externa. O que acontece com esse nosso Brasil em relação a Israel? Esse governo, o problema, como ele se relaciona de forma tão ruim? Aí você vai listando isso, aquilo, ou seja, virou parte do DNA desse governo, desse regime lulopetista, agir mal, sabe, em tudo que ele faz. Nesse caso específico da nossa conversa, é fruto do atraso ideológico, sabe, uma visão de esquerda antiga, o Lula era anti-americano, umas bobagens, Israel é ligado aos Estados Unidos, então ele foi contra Israel e acabou fazendo uma caca desgraçada que foi se aproximar tanto do Irã na época do Ahmadinejad, e isso foi um momento, talvez, em termos diplomáticos, mais baixo, mais vexaminoso no governo Lula, e ajudou muito a explicar como ele azedou as relações do Brasil na época com os Estados Unidos. Bom, eu preciso te perguntar sobre a candidatura um pouco autopromocional, eu diria até patética, de Donald Trump. Ele realmente tem alguma chance, alguma relevância de sair candidato republicano à sucessão americana? Não, eu não vejo isso, e se o dele virar presidente, isso mostra que nós, analistas políticos, não entendemos nada. E minha promessa, se ele for eleito presidente, eu me autodeporto para o Canadá. Eu faço uma linha ainda mais para o norte do que dos Estados Unidos. Vou para o Canadá, embora dos Estados Unidos. Mas ele não vai ser presidente dos Estados Unidos e sequer candidato republicano. Caio, você é um jornalista experiente. 2 perguntas rápidas. Qual foi o seu batismo de fogo na profissão, quando você começou, não sei, nos anos 70? E o que é que te dá arrepio ainda hoje na profissão? Eu tenho uma história antológica, vou ser rápido. No começo de profissão, eu trabalhei na TV Bandeirantes. Eu fazia edição do noticiário matutino, né? Era a época, eu sou velho, era a época de telex, teletipo, né? Não tinha internet e tal, né? Aí eu fui checar o teletipo e tinha uma notícia assim: morreu Golda Meir. Eu corri, eu dei para o locutor, ele leu no ar. Né? Eu era foca em profissão. Aí eu voltei para pegar mais informação, acaba de ser desmentida a morte de Golda Meir. Então ele voltou, eu matei e ressuscitei a Golda Meir no ar. E o momento que deu mais arrepio para mim, obviamente, foi o 11 de setembro. Eu cobri o 11 de setembro, especialmente para a Jovem Pan, foram horas e horas. E não só aquele momento histórico, né? Mas o fato que, nas primeiras horas, você não tinha uma dimensão para onde ia aquilo. Sabe, a tragédia estava acontecendo, será que é o começo de uma coisa maior ou não? Então você está trabalhando na incerteza do momento histórico com boatos. Então eu tinha que tomar muito cuidado para ter a cabeça fria e saber reportar aquilo de forma correta, sem me perder no meio do furacão. Caio, uma última pergunta, querido. Para quem você gostaria de mandar o seu cordial shalom? O meu shalom é para comunidade judaica brasileira. Eu sou um judeu de São Paulo, sou um judeu brasileiro, essa é minha tribo. Embora eu more em Nova York há tantos anos. Essa é a minha terra. Caio, muito obrigada por essa entrevista. Boa sorte para você em Nova York. A gente acompanha você pelo Manhattan Connection. E você em casa, continue com Shalom Brasil.